Paz do Senhor, igreja. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13. Amém? Glória a Deus. Capítulo 13 do livro de Hebreus. Seja constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando aqui sem saber. Alguns acolheram anjos. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Lembre-se dos seus líderes, que lhes falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que eles tiveram e imitem a sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que o comem. Nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Versículo 13. Portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos o que há de vir. 15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros os que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Só até aí. Meus irmãos, por si só essa leitura, se você leu ou recebeu aí com bastante atenção, ela já é o suficiente, porque é um texto que tem como título, na minha Bíblia está como exortações finais. Em outra tradução, que é bastante interessante também, ela está como título, eu coloquei assim: como agradar a Deus, né? Nós constantemente temos essa preocupação de estar no caminho de Deus, de fazer o que o Senhor manda na sua palavra, de agradar a Deus, que Ele olhe do seu trono, né? Assim como Ele viu Davi, sendo um homem de coração segundo o coração dele mesmo. O nosso objetivo, o nosso desejo é que o Senhor olhe lá do seu trono e olhe para a minha vida e fale: olha, o Tino está fazendo de acordo com o meu querer, né?
a igreja, a Maiara está fazendo igual eu estou mandando, a minha palavra, o Thomas, enfim, todos nós sejamos dessa maneira. Esse é o nosso objetivo, andar ali no prumo da palavra de Deus a fim de agradá-lo. No versículo 1 desse texto ele fala assim: seja constante o amor fraternal. Continuem a amar uns aos outros como irmão em Cristo. Tem outra versão aqui, na versão da linguagem de hoje. Continuem a amar uns aos outros como irmãos em Cristo. Pela forma que ele escreveu aqui, dá a entender, continuem a fazer tal coisa, porque você já estava fazendo essa coisa, né? Então continuem a amar. Eles amavam uns aos outros como irmãos em Cristo. Então ele está ordenando, está ensinando a nós hoje, trazendo para nós: se você ama o seu irmão como irmão em Cristo, ama o outro como irmãos em Cristo, continue fazendo isso. Lembre-se, como agradar a Deus, tá? Continue amando o seu irmão em Cristo, tá? Versículo 2. Então no versículo 1, voltando lá, amar uns aos outros, certo? Versículo 2. Não se esqueçam da hospitalidade. O que é hospitalidade? Eu vou na casa do Thomas, chego lá bem na hora do almoço, né? Thomas, que hora você almoça? Ah, não, 1 hora. 1 hora eu chego aí. Aí ele me recebe de braços abertos. Ele, toda a hospitalidade, né? Ou eu não conheço o Thomas e bato na porta dele para alguma coisa, falar alguma coisa, ou abordo ele para pedir alguma coisa. A gente tem essas situações na rua. Muitas vezes a gente passa batido, não é verdade? Mas muitas vezes a gente dá atenção. E uma palavra que você fala a essa pessoa que te parou, pode ser a resposta que ele queria, né? A gente tem relatos de você falar alguma coisa e a pessoa falou: olha, eu estava prestes a me matar, a me suicidar, mas você me trouxe uma palavra, porque o Senhor te tocou de ir lá e falar, enfim. Mas voltando aqui à hospitalidade, não deixe de receber bem, meu irmão, aquele que bata a sua porta, não importa quem seja, tá? Porque a palavra de Deus diz aqui, ó, alguns acolheram anjos. É que eu não achei, né? Eu relacionei o texto aqui, mas eu não fui atrás do versículo chave. Mas Abraão teve aquela parte, acho que foi Melquisedeque, né? Melquisedeque, que apareceu a ele. E ele foi e mandou a Sara, a mulher dele, fazer bolos. Espera aí que eu vou fazer um bolo para você, né? E ele, sem saber, estava recebendo um anjo de Deus. Meu irmão, sem saber, você pode estar recebendo a visita de Deus. Deus está querendo fazer um teste com você, talvez. Então, lembre-se da hospitalidade. Não seja nunca grosseiro, seja sempre amável. Tem alguns outros trechos também de Ló, que eu não... Ló 19, Gênesis 19, Gideão, lá em Juízes 6. Foram fatos que eles receberam anjos, sem saber que estavam recebendo anjos. Então pratique a hospitalidade. Lembre-se, como agradar a Deus. Versículo 3. Lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sido maltratados. Lembre-se dos presos, como se vocês estivessem na cadeia com eles. Lembre-se dos que sofrem, como se vocês estivessem sofrendo com eles. É aquela hora da intercessão, que você conhece uma pessoa que está sofrendo e se coloca diante de Deus, intercedendo por essa pessoa, imaginando como é que essa pessoa está. Eu não consigo imaginar, eu não estou vivendo isso, Senhor, mas eu acredito que seja uma coisa muito ruim. E se coloque e interceda. Procure se colocar no lugar da pessoa.
Versículo 4. Que o casamento seja respeitado por todos, e os maridos e as esposas sejam fiéis uns aos outros. Como agradar a Deus? Thomas, seja fiel à sua esposa. Andressa, ao Thomas. Eu a Hebe e ela a mim. Cada casal assim, um ao outro. Seja fiel, não traia, não deixe nada te tirar da promessa que você fez aqui no altar diante de Deus, e daquelas testemunhas que você convidou com tanto amor para ser padrinho e madrinha do seu casamento, e pise na bola com a sua esposa ou com o seu marido. Não faça isso. É outra forma de agradar a Deus. O leito conjugal conservado puro, né? Que é nada mais é do que isso que eu já falei. Que o teu leito seja puro, que o teu casamento seja um casamento fiel, um casamento honesto, né? Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Versículo 5. Conservem-se livre do amor ao dinheiro, ou não se deixem dominar pelo amor ao dinheiro. A Bíblia não condena que nós tenhamos dinheiro, que você seja rico, seja próspero financeiramente, mas não seja o dinheiro o seu Deus, como o pastor Osírio falava assim, né? Não deixe que o dinheiro seja o seu Deus. Fiquem satisfeitos com o que vocês têm, pois Deus disse: eu nunca deixarei, eu nunca os abandonarei. Isso é suficiente. Se nós queremos em Deus, meu irmão, e Ele falou isso, que não vai nos abandonar, não vai nos deixar, um abraço. É vitória na certa. Amém? É paz na certa. Como agradar a Deus, não se esqueça. Versículo 6. Portanto, sejamos corajosos e afirmemos: o Senhor é quem me ajuda, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Colocar o Senhor na frente, confiar que Deus vai nos proteger. Lembre-se dos seus primeiros líderes espirituais. Quem foi teu primeiro líder espiritual? O meu foi o pastor Ostílio. Quando eu comecei a me entender por gente, foi ele. Eu tive meu irmão Edson, mas eu era uma criança, até 11 anos, né? Depois fiquei afastado um tempo da igreja. Enfim, o meu primeiro líder espiritual foi o pastor Ostílio. A gente tem muita lembrança do que ele deixou pra gente, do legado que ele deixou, do legado de amor, de tratar bem, de acolher, né? Dificilmente via-se o pastor bravo. Então, lembre-se dos seus primeiros líderes espirituais. Eu estou lendo aqui na versão, na linguagem de hoje, que vai ficar bem mais claro. Que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pense como eles viveram. Então, pare aí, medite no seu líder espiritual, nos seus primeiros. Como que eles viveram? Como que ele viveu? Né? Como eles viveram e morreram. E imitem a fé que eles tinham. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não se deixem levar por ensinamentos diferentes, estranhos, que tiram vocês do caminho certo. Cuidado com as profetadas aí, com as falsas doutrinas, né? Com a pregação que sai fora da palavra do Senhor. Isso leva a caminho estranho. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras sobre alimentos. Essa parte eu não saberia detalhar muito, mas eu quero detalhar aqui mais um detalhe, meu querido, mais uma parte. No versículo 15: por isso, por meio de Jesus Cristo, oferecemos sempre louvor a Deus,
como agradar a Deus. Ofereça louvores ao Senhor. O louvor a Deus não é só aqui na hora que a gente canta não, meu irmão. São as nossas atitudes, né? Como a Eve falou, que as nossas ações chamem a atenção das pessoas e perguntem: o que você tem que eu não tenho? Simples assim. Eu tenho Jesus e você ainda não tem, mas você pode ter Ele agora. Se você quiser, eu faço uma oração aqui agora e o Espírito Santo vai vir imediatamente sobre a sua vida e vai habitar na sua vida, se você aceitar Jesus como seu Salvador. É isso que eu tenho que você ainda não tem, tá? Oferecemos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Não deixe de fazer o bem, meu irmão. Não deixe de fazer o bem e de ajudar uns aos outros, pois são esses sacrifícios que agradam a Deus. Agora, no 17: obedeçam aos seus líderes. Hoje, quem que é o nosso líder aqui? Quem são os nossos líderes? O principal da igreja hoje aqui, desse local, pastor Rubens. Mas nós temos outras lideranças, pastor Rafael, pastor Carlos, pastor Francisco, enfim, todos os que estão acima. Obedeçam a eles. Aí ele vai falar por que nós devemos obedecer os nossos líderes. Aí você vai falar, porque é uma questão de hierarquia, de obediência, de honrar aí o que Deus está falando também. Mas olhe bem: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês. Eles estão sempre cuidando das nossas necessidades espirituais, né? A gente vê aqui, vou dar o exemplo do Rubens. A gente percebe que ele traz alguns temas que não é simplesmente ler a Bíblia aqui, chegar e falar, não. Ele malha ali a leitura de várias coisas. Eu e a Hebe, a gente faz parte aqui da limpeza, da manutenção aqui da igreja. E às vezes eu vou lá em cima limpar. Meu irmão, tá cheio de livro ali, ó, na mesa, não está na estante, não está na mesa. Então eu olho e eu falo, pastor, tá comendo, né, essas leituras aqui. Aí ele vem e alimenta-nos espiritualmente. Então vamos aqui, ó: obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das nossas necessidades espirituais, das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Eles sabem que vão prestar contas a Deus. Pastor Rafael, ó, nenenzinho ainda, pastoreado, mas ele já está sabendo que é uma batalha. Ele vai prestar conta do que ele fizer com a sua igreja, né? Hoje a igreja está sob a responsabilidade dele. Já pensou se ele faz uma baderna aqui? Vai ter que prestar conta, né? Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Quando um líder tem os seus liderados com ele, concordando com ele, comprando a ideia dele, né? Isso em todos os aspectos, na empresa, no futebol. Por que o Tite assumiu a seleção brasileira e acabou as derrotas da seleção brasileira? Porque o Tite joga bola? Não, ele até quem joga são os mesmos caras lá, né? Só que eles compraram a ideia da liderança. Ele falou, vou fazer um trabalho assim, papapá, os caras, tamo junto. É a famosa frase que a gente falou, tamo junto. Então, tamo junto, temos que estar junto com os pastores. Por quê? Se nós obedecermos, se vocês obedecerem, eles farão o trabalho dele com alegria. O pastor vai subir o monte com alegria, porque ele está sabendo que a igreja está com ele, ele vai interceder, vai fazer, ele gosta disso, né? O pastor Rubens vai estudar com alegria, vai fazer cursos com alegria, vai investir nas coisas da igreja com alegria, porque ele sabe que a igreja está com ele. Amém? Estão entendendo? Amém. Mas se vocês não obedecerem, eles vão continuar trabalhando, mas com tristeza. Estão entendendo? Eu vou porque tenho que ir. Eu vou estudar, eu vou preparar a palavra porque eu tenho que pregar.
mas não é com aquele gás todo. Isso estou falando do espiritual. Mas na nossa vida secular também, quem porventura tem cargo de chefia, de liderança aqui dentro, sabe muito bem do que eu estou falando. Quando você tem uma equipe engajada ali, o negócio vai. Quando não tem, perigoso você cair. Os caras travam e acaba você caindo, que nem um técnico de futebol. Mas se não obedecerem, eles trabalharão com tristeza. E isso não ajudará vocês em nada. Não nos ajudará em nada termos um líder que trabalhe com tristeza, porque nós não obedecemos a ele. Amém? Não sou eu que estou falando, não é autoajuda, isso aqui é a palavra de Deus. Está no livro de Hebreus, capítulo 13. É só até aqui, desse texto todo que eu li, o que eu extraí de tópicos que a gente possa elencar como agradar a Deus. Amém? Então vamos só dar uma recapituladinha rápida. Seja constante o amor, continue a amar uns aos outros, hospitalidade, lembre-se das pessoas com necessidade, coloque-se no lugar das pessoas. O Espírito Santo vai te tocar para ajudá-la, para orar, enfim, tudo isso agrada a Deus. O teu casamento deve ser honrado, deve ser respeitado. Marido respeitar a esposa, esposa respeitar o marido, os filhos. O amor ao dinheiro não deve ter. Contente-se com o que você tem. Não saia reclamando, murmurando porque você não tem algo e o outro tem, né? A tua hora vai chegar. Faz o teu, que o Senhor vai te lembrar, vai lembrar de você. Lembre-se dos seus líderes, os primeiros. Obedeçam a sua vida, imitem a sua fé. Ofereça sacrifícios de louvor ao Senhor. Reparta com os outros. Faça o bem uns aos outros. E o que me chamou bastante atenção, esse lance da liderança, de respeitar a liderança, as consequências de você obedecer ou não para eles e para nós, né? Se não nos obedecermos, nós estamos fazendo de acordo com a palavra de Deus. Automaticamente, segundo o que está escrito na Bíblia, eles vão trabalhar, vão continuar trabalhando, mas tristes, sem aquele gás todo, e isso não vai nos ajudar a nada, não vai nos levar a lugar nenhum, como ovelhas. Amém? Curva a sua cabeça um minutinho, por favor. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor deu a todos nós nesta noite de estarmos aqui. Pai, a tua palavra ela foi lida, foi detalhada, da forma que o Senhor colocou no meu coração. Eu sei, Pai amado, que os irmãos entenderam, Pai, porque ela é autoexplicativa, não há nem necessidade de falar muito sobre ela, porque é um trecho tão claro, Pai amado, é uma leitura tão clara que Paulo escreveu ali aos Hebreus, uma admoestação em algumas versões, exortação, mas uma versão que me chamou a atenção que foi essa de como agradar a Ti. E muitas vezes a gente fica preocupado em como te agradar, como ser de acordo com a tua palavra, e é tão fácil, é só cumprir o que está dizendo aqui. Pai, nós te louvamos, Senhor, eu te louvo, te agradeço por cada vida aqui presente. Peço a Ti que essa palavra fique enraizada no coração de cada um, que possamos sair daqui mastigando ela, relembrando ela, e que o Senhor esteja trabalhando, Pai. Peço também que o Senhor abençoe a liderança desta igreja, e que nós, como liderados, possamos estar juntos com eles em todas as decisões, apoiando, sendo um alicerce, para que eles trabalhem com bastante vontade, com bastante alegria, como diz aqui na Tua palavra, e não com tristeza, e que essa alegria seja repartida e se converta em vitórias para nós, em aprendizado, em crescimento espiritual, em agregar conhecimento espiritual em nossas vidas, Pai, para que quando o inimigo vier nos tentar, nós tenhamos uma palavra poderosa para lançar sobre ele. E falando nisso, Pai, eu quero lançar uma palavra de cura sobre esta igreja. Eu quero, em nome de Jesus, pedir a Ti que o Senhor venha com o Teu bálsamo hoje sobre as pessoas que necessitam de cura. Ah, Deus, Pai amado, a gente está vivendo isso até em casa, Deus.
Eu quero colocar a minha casa e a casa dos meus irmãos que estão aqui, dos que não estão também, diante do teu altar nesta noite. Que o Senhor, pelo teu olhar de misericórdia, venha lançar, Deus amado, abrir as comportas dos céus e derramar uma unção de cura sobre cada um. Que possamos sair daqui hoje renovados, Pai, em nome de Jesus. É o meu pedido nesta noite para a glória do teu nome.